Esse é o canal Verdades Ocultas da Bíblia. Sejam muito bem-vindos. Torne-se membro do canal e tenha acesso à nossa biblioteca. O link do grupo e do canal do Telegram estão na descrição do vídeo. Ative o sino das notificações. No mundo antigo, o cosmos, a natureza, a criação como um todo era um mistério. A impossibilidade dos antigos explicarem estes fenômenos naturais que ocorriam na physis levou diversos povos a criarem lendas fantásticas e extremamente criativas sobre o início dos tempos, de forma geral, para explicar o início da própria humanidade em especial. As histórias podem variar e narram a criação desde o nada, do caos, ou após uma batalha cósmica, ou mesmo a partir de um ser anterior a tudo. Os povos da Mesopotâmia, por exemplo, desenvolveram uma cosmogonia própria, contadas nos poemas épicos, a exemplo de Gilgamesh e o Enuma Elish, de cerca aproximadamente de 2300 antes da Era Comum, muito mais antigo que a própria Bíblia. Os gregos contam que o universo se iniciou a partir do caos. Os detalhes nós podemos perceber nas suas bibliografias, como por exemplo a Teogonia de Hesíodo, ou quando se trata de falar do início ou desenvolvimento da humanidade, também na obra de Hesíodo, o Trabalho e os Dias. É impossível não notarmos as semelhanças entre estas teogonias, cosmogonias, entre estas explicações e aquilo que é relatado na Bíblia hebraica. A Bíblia é um livro mitológico. E como um livro mitológico, ela traz aparentemente duas versões para a origem do universo e do homem. As duas versões decorrem da consolidação de dois textos distintos que compõem não apenas o Gênesis, mas toda a Bíblia hebraica. Quando falamos de textos distintos, estamos falando dos processos de edições ou das tradições literárias que muito bem observamos no texto sagrado. Estas duas tradições que mais se destacam acerca da edição ou redação do Gênesis diz respeito ao texto javista, o qual denominamos a sua nomenclatura como texto J, que apresenta e representa a mitologia do reino judaíta, o reino de Judá, o reino do sul, provavelmente que iniciou suas questões redacionais ao consumo de sua exemplificação das suas mitologias, tirada de contos populares a partir do século IX antes da Era Comum, tendo algo em torno do seu início redacional por volta do século VII antes da Era Comum. Neste texto de tradição J, percebemos que o Criador é conhecido pelo nome de Jeová ou Yahvé, o tetragrama, aquele Deus que vem da montanha da lei do Sinai. E o texto de tradição E, chamado Eloísta, representa a tradição mitológica do Reino do Norte e até, mais propriamente dita, a tradição que tem mais lastros em questões cananeias, principalmente quando comparamos aos textos de Ugarit. Na tradição E, o Criador é Elohim, ou podemos dizer os Elohim, pois diz respeito à corte do Deus El. El, que na Bíblia vem com a tradução sendo Deus. A montanha da lei, nesta tradição, é conhecido como o Monte Horebe. E nós sabemos muito bem que, de acordo com os textos ugaríticos, El era aquele que habitava na montanha cósmica. As duas narrativas foram notoriamente amalgamadas, juntadas, sincretizadas por edições realizadas por escribas quando estavam dando continuidade àquilo que nós chamaríamos de formação da Bíblia hebraica, o que para eles até então tornariam-se assim os textos sagrados. Os textos que iriam dirigir a vida social, política e espiritual do povo. Amalgamar textos de tradições diferentes é um trabalho muito difícil.
Por isso, logo no primeiro capítulo do Gênesis, já se percebe algumas contradições na narrativa da criação. A Bíblia conta que a primeira coisa criada por Elohim foi a luz, muito à semelhança do que vemos no Avesta na criação de Ahura Mazda. Logo no primeiro dia, Elohim cria a luz. Mas os astros que geram, ou que deveriam assim ter por entendimento, que geram a luz, os luzeiros, isto é, Sol e Lua, só foram criados depois. E aí vem a pergunta: como pode a luz ser criada antes dos astros que assim geram? Outro caso na narrativa que nós evidenciamos um problema é a questão da vegetação. A vegetação surge antes do Sol. Como puderam as plantas sobreviver sem a energia da luz solar? No entanto, a contradição na história pode ser explicada. O mito da criação descrito na Bíblia é quase uma cópia de uma das várias narrativas da criação no Antigo Egito, o hino a Amun-Ra, cujo conteúdo se encontra no papiro Bolak da 18ª dinastia, em uma estátua que se encontra no Museu Britânico de Londres. Conta que o deus egípcio da criação fala e a luz surge antes de qualquer coisa, mesmo antes do dia. O Gênesis segue o mesmo modelo. A diferença é que no mito egípcio a luz é gerada pelo deus da criação Ptah. Esta luz é equivalente ao deus solar Atom, que por sua vez não se confunde com o disco solar, o astro, representado nos seus diversos estágios por deidades distintas. Por exemplo, Khepera, o sol da manhã, e Ra, o sol da tarde. É uma mitologia complexa que não comporta explicação simples, mas nos possibilita ilustrar a origem dos mitos. No conto bíblico, os escritores hebreus, na invenção do seu monoteísmo, eliminaram a referência direta aos deuses e simplesmente escreveram o surgimento da luz, gerando a contradição aparente que existe no Gênesis. Este processo que observamos claramente de cópia ou fonte de inspiração para a criação do mito bíblico hebreu do surgimento da luz, nós vemos também muitas similaridades no que diz respeito ao Enuma Elish, quando vamos falar do surgimento dos vegetais e dos minerais. Vemos que esse processo de eliminação de nomes de divindades ocorre claramente quando observamos a sequência criativa disposta no capítulo 1º do livro do Gênesis. Logo fica claro percebermos, por ser uma redação tardia, de aproximadamente século 7 antes da Era Comum, o livro do Gênesis, ou a mitologia bíblica, ela se inspira, os redatores / editores se inspiram em diversos contos antigos do Oriente Próximo, e assim também podemos incluir a mitologia egípcia. Muito obrigado por terem assistido a mais um vídeo do canal. Que o verdadeiro Deus abençoe a todos. Obrigado por assistir mais um vídeo. Se inscreva no canal.